O Inter nutre expectativa de contar com um dos seus principais jogadores para o duelo contra o Flamengo na Copa Libertadores. Quero falar também sobre o interesse que vem da Europa pelo zagueiro Vitão, que será observado de perto no duelo da quarta-feira. E também um debate sobre SAF e novos modelos de governança é aberto pelo Internacional num grupo seleto de ex-presidentes e também pessoas importantes no conselho. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar as últimas informações do Internacional Colorado, né, que faz seu último treino antes de encarar o Flamengo. Jogo decisivo pela Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira, 9h30 da noite, o Colorado, né, encara então o rubro-negro carioca, decisão importante, né, para o ano do Internacional, e a gente vai, óbvio, atualizar tudo aqui sobre este duelo, em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. É só chamar eles desse WhatsApp que eu estou colocando aqui na tela para você e no link que está na descrição do vídeo, onde você já pode, né, tirar as suas dúvidas e, independente de onde você está neste momento, dar início ao processo de antecipação do teu fundo de garantia, tá bom? Mais Ágil é minha parceira aqui no canal, neste conteúdo que vai falar bastante, né, sobre o Internacional, que está escalado pelo técnico Roger Machado para o duelo contra o Flamengo. Aguarda somente uma questão: a recuperação de Carboneiro, né, o atacante colombiano, que inclusive ontem, né, nas suas redes sociais fez um post mostrando, né, a sua rotina em casa com a sua mulher, e ele fazendo, né, um tratamento de fisioterapia no sofá da sala, né, deitado à noite já, corroborando a informação que a gente tem de que este jogador, né, tem se mostrado muito engajado no momento do Internacional e tem feito, né, um processo de recuperação em 3 turnos, né, 2 no CT do Parque Gigante e mais um em casa, né, para que ele tenha o mínimo de condição para estar em campo, né, no duelo contra o Flamengo. O melhor dos cenários que me passaram é que ele pode reunir condições para 60 minutos. E aí, provavelmente, né, começaria o jogo e sairia no segundo tempo. E aí fica a dúvida, né, se o Carboneiro jogaria no lugar do Wesley, no lado esquerdo, ou se jogaria o Wesley para a direita e o Carboneiro do lado esquerdo, né? E aí o Tabata é quem sairia do time titular. Caso isso não aconteça, né, o Carboneiro não consiga ficar à disposição ou inicie entre os reservas, a tendência é que o Inter repita o time que perdeu lá no Maracanã por 1-0 na última quarta-feira, com o Sérgio Rocher no gol, Brian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Thiago Maia e Alan Rodrigues, Alan Patrick, Wesley e Tabata, e na frente o Ricardo Matias. É a tendência então de nominata do Internacional para esse duelo, né, contra o Flamengo. Mobilização muito grande, né, ruas de fogo, né, a possibilidade, né, do Inter ter mais de 50 mil colorados, por mais que eu acho que esse recorde não será batido, né, porque a gente não tem ainda os ingressos do Coração do Gigante esgotados, então não tem, né, toda aquela área VIP do estádio Beira-Rio, né, já com todo mundo com ingresso. Então, muito provavelmente, né, a ausência de torcida neste setor vai fazer com que o Inter não bata o recorde de público, que é de 50.479 no duelo contra o River Plate no Beira-Rio, né, na Libertadores de 2023, também na fase de oitavas de final. Tá bom? Quero falar também, gente, sobre Vitão. Afinal, né, informação do Felipe Duarte em GZH e também, né, de outros colegas. Eu vi a repórter Liliane, né, que trabalha num portal identificado com o Internacional, também falando, né, sobre este assunto, de que o Galatasaray da Turquia tem interesse no Vitão e que inclusive mandou um olheiro para observar o Vitão de perto no Beira-Rio no jogo do domingo, só que o Vitão não jogou, mas ele vai permanecer em Porto Alegre, né, para acompanhar o duelo desta quarta-feira no estádio Beira-Rio. E aí, se agradar, né, o Galatasaray pode fazer uma proposta. Lembrando que o Inter já definiu o valor de 12 milhões de euros para vender o Vitão, independente do clube que venha buscá-lo, né? Afinal, o Inter é detentor de 80% do passe desse jogador e os outros 20% pertencem ao próprio Vitão e seu agente. Então, 80%
O Inter ali pedindo, né, 12 milhões, ficaria com algo próximo de 10, né, uma coisa que daria um valor significativo para o Inter tentar contratar um zagueiro substituto para o Vitão, que é o titular absoluto da zaga do Inter aí já há algumas temporadas. Então vamos ficar de olho, né, nessa movimentação. O Inter que não planeja, né, novas contratações para agora, né, o Inter só vai contratar reposições. Então se o Inter vender o Vitão, virá um zagueiro titular. Caso isso não aconteça, é muito improvável que o Inter contrate novos jogadores, somente, né, vai utilizar o que já tem e, óbvio, né, jogadores que são da base que possam complementar o grupo do Roger Machado. Para a gente fechar a nossa resenha aqui, eu quero falar sobre uma nota oficial que o Inter colocou nesta segunda-feira, anunciando a criação de um grupo para estudar novas maneiras de organizar e financiar o clube, incluindo o modelo SAF. Esse grupo vai funcionar até dezembro de 2025 e conta com pessoas do Conselho de Gestão e também do Conselho Deliberativo. A ideia é avaliar diferentes modelos de governança para o clube e estrutura jurídica, sempre respeitando a identidade e a cultura do Inter. Por isso, foi montada uma comissão especial que vai contar com uma consultoria externa e analisar as opções. A comissão especial do Conselho é composta por Alessandro Barcelos, presidente do Inter, Fernando Carvalho, ex-presidente campeão do mundo com o Inter, Marcelo Medeiros, ex-presidente também do Internacional, Pedro Paulo Zacchia, ex-presidente do Inter, e Sérgio Yuhen, ex-presidente do Conselho Deliberativo. Tá? Então são os nomes, né, dessa comissão especial. Já o Comitê Técnico de Assessoramento do Conselho de Gestão tem o Aode Cunha, né, que já foi CEO do Inter, né, foi também, né, é um cara muito importante no governo da Ieda, no Rio Grande do Sul. Carlos Alberto Vargas Rossi, Daniel Cravo, advogado, né, do Inter durante muito tempo, Fábio Bernardi, um publicitário, Maximiliano Carlomagno, que foi um cara importantíssimo, né, na reforma do estádio Beira-Rio, junto, né, do presidente Giovanni Luigi, da Diana Oliveira, e Rogério Pastel também, né, advogado do Internacional, um cara que tem um conhecimento absurdo, né? Então o Inter começa a pensar, né, neste modelo, né, de transição para SAF ou, né, manter um modelo associativo. O que o Inter vai fazer? Né? Então são pessoas capacitadas que estão aí fazendo este estudo. Vamos ver, né, no que se transforma tudo isso. Eu acho que o Inter está com um delay já de 1 ano. Né? Esse estudo, estou falando sobre estudo, não sobre virar SAF, mas esse estudo sobre SAF já deveria estar pronto há muito tempo. Mas como o Inter sempre tem o seu tempo, né, as coisas são mais devagar, pelo menos, né, tarde do que mais tarde. Tá bom? Não esquece, gente, que hoje é dia de Libertadores da América, a gente começa a conhecer, né, os primeiros classificados às quartas de final. Tem Vélez Sarsfield de Fortaleza jogando na Argentina, primeiro jogo 0-0 no Brasil. Acho que passa o Vélez. São Paulo e Atlético Nacional jogam no Morumbis, empate na Colômbia no primeiro jogo. Acho que vamos aos pênaltis aqui. E tô com o cutuco que passa o Nacional da Colômbia, tá? E Racing e Peñarol, esse é jogaço, tá? 9h30 da noite, Peñarol ganhou no Uruguai e agora vai ter uma guerra aí em Avejaneda. Acho que passa o Racing, tá? É meu palpite lá na KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!